Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas de grego e aqui é grego 3 agora. Agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicadas, tá bom? E a aula de hoje é sobre aoristo. Sim, enfim chegamos a esse tempo verbal. Eu acredito que o aoristo ele é um tempo muito famoso e todo estudioso da língua grega já deve ter ouvido falar sobre o aoristo e gostaria de entender o que é o aoristo, né? Só que o aoristo ele é bem complexo e famoso, né? O aoristo, acompanhe a leitura aqui na tela, irmãos. O aoristo é um tempo verbal muito flexível. Isto significa que ele pode ser traduzido pelo passado, presente ou futuro. Por isso, ele é um dos tempos verbais mais difíceis. Então, o aoristo, ele é um tempo muito importante, muito usado na Bíblia, tá? Nós vamos encontrar várias vezes o uso do aoristo na escritura. Ele é muito comum, tá? Só que o aoristo ele não tem um tempo específico. Ou seja, ele não é, por exemplo, um passado, um presente ou um futuro. Ele vai depender muito de outras coisas para ser traduzido, tá? Então, o aoristo, ele é um tempo complicado justamente por isso. A sua tradução ela não é fácil de ser feita. Então, primeiro a gente tem que nem eu sugeri lá em cima, aoristo, tradução e morfologia. Nós vamos aprender os dois. Como que faz para traduzir e como que você entende que é um aoristo, a forma morfológica, para reconhecermos um aoristo, tá? Então vamos lá. Com relação à morfologia, o aoristo pode aparecer de duas formas diferentes. Olha só como é que já começa a complicar. E, portanto, os gramáticos dividiram entre primeiro e segundo aoristo. Isto significa que você deverá memorizar dois paradigmas diferentes para cada grau do aoristo. Ou seja, morfologicamente, o aoristo ele tem duas formas ortográficas diferentes, dois paradigmas, duas regras verbais, duas construções verbais diferentes, tá? Então foi dividido entre dois graus, grau 1 e grau 2, aoristo 1 e aoristo 2. Vale lembrar, isso aqui é importante destacar, tá, irmãos? Ó, isso aqui, ó. Vale lembrar que o primeiro e o segundo aoristo não possuem diferença quanto à sua tradução e significado, somente terão paradigmas diferentes, ou seja, a tradução e o sentido do aoristo não mudam. Você não vai ter um sentido ou uma tradução diferente no aoristo, mas a sua forma escrita vai mudar, tá? Isso é importante. Ou seja, eu vou repetir. O aoristo, eu vou repetir o que a gente estudou até agora. O aoristo, ele não é um tempo fixo, ou seja, ele pode ser traduzido tanto pelo passado, presente ou futuro. O aoristo tem dois níveis, o nível 1 e o nível 2, o primeiro e o segundo aoristo. E o primeiro e o segundo aoristo têm formas ortográficas escritas diferentes uma das outras, mas o significado é o mesmo, tá? O aoristo pode indicar realçar diferentes partes do verbo, por isso ele é classificado como constativo, ingressivo ou télico. Aprenda mais sobre o aoristo na gramática de Lourenço Estélio Rega, Noções do Grego Bíblico, páginas 145 a 177. Quem tiver essa gramática, dá uma folheada aí, que é muito importante, tá? Aoristo constativo, o que é isso? O aoristo constativo não tem a intenção de destacar nem o início nem o fim da ação, mas contempla a ação como um todo. Isso aqui também poderia ser classificado como um aoristo de meio, ou seja, isso aqui ele não tem a ideia nem de início e nem de fim. Então ele vai realçar simplesmente a ação, no momento que está acontecendo, ali no meio, simplesmente a ação. Não é nem o início e nem o fim, é simplesmente a ação como o acontecimento em si. Então esse tipo de aoristo, ele não tem o intuito de destacar quando aquilo iniciou ou quando aquilo terminou. O propósito desse aoristo é constatar, ou seja, é simplesmente dizer que aquela ação aconteceu. Agora, não importa quando iniciou e quando terminou. Por isso que ele fala, ele contempla a ação como um todo, simplesmente aconteceu. Esse aoristo ele é usado também muito no indicativo ativo. Aoristo, indicativo ativo. Ele aparece muitas vezes nessa forma.
Vale lembrar, aoristo é o tempo verbal, indicativo é o modo e ativo é a voz. Vocês já aprenderam isso, tá? Mas vale lembrar aqui. Então, esse aqui é o meio. Aoristo ingressivo. O que é o aoristo ingressivo? Realça o momento inicial de uma ação ou estado. Por isso, seu uso é mais frequente com verbos que indiquem um estado ou uma condição. Ou seja, o aoristo ingressivo é aquele que ingressa, aquele que inicia, entendeu? Então ele vai dar como que aquilo começou. E aí ele vai falar aqui também que o seu uso é mais frequente com verbos que indiquem um estado ou uma condição, ou seja, aquilo que iniciou, aquilo que começou, tá? Indicando o início de alguma coisa. Vocês vão entender isso na prática, tá? A ideia é o seguinte, o constativo simplesmente fala sobre uma ação, né? O ingressivo fala sobre uma ação que iniciou. E o télico enfatiza o objetivo, o fim ou o resultado de uma ação. Frequentemente usado com verbos que indiquem esforço ou processo, onde o significado seja de obtenção de um fim ou o resultado de tal esforço ou processo. Basicamente, o que eu poderia dizer é fazer o seguinte, pegar uma linha aqui, ó. Vamos lá. Fazer três risquinhos, né? E mudar a cor também para vocês entenderem. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, esse primeiro risquinho, ele seria o aoristo ingressivo, porque ele enfatiza o início da ação. Esse terceiro seria o aoristo télico, porque ele enfatiza o fim daquela ação. E o do meio, que é a ação propriamente dita, é o constativo, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Deixa eu apagar aqui a tinta. O significado do aoristo dependerá muito do contexto e do sentido do verbo em si. Ou seja, a tradução depende muito do verbo. Porque se o verbo for um verbo que indique, por exemplo, o que ele está dizendo aqui, ó, um verbo que indique um estado ou uma condição, um verbo que indique um esforço ou um processo, você tá vendo? Ó? Um verbo que somente contempla a ação como um todo e não o tempo. Então depende muito do sentido do verbo, para que você entenda qual é o tipo do aoristo que está sendo usado. Tá? Essencialmente, o aoristo não tem significado temporal, assim como todos os outros tempos verbais em grego. Deixa eu explicar isso aqui. Eu já expliquei isso em outra aula, no momento onde eu fui explicar sobre o futuro e sobre os tempos verbais também. Mas eu vou explicar isso de novo, porque isso aqui eu recebo muitas perguntas sobre isso. Isso é muito... como é que fala? Isso é muito recorrente, né? Isso é uma dúvida muito frequente de praticamente todos os alunos em grego. Amados, o aoristo, assim como todos os outros tempos verbais, eu fiz questão de colocar isso aqui, não precisava, mas eu quis ser enfático, não tem significado temporal. Eu já expliquei isso na aula de que eu estava falando do futuro. Mas para vocês entenderem, o que é não tem significado temporal? Os tempos em grego indicam aspectos e não tempos. Vocês podem ver isso como o aoristo. O aoristo não indica um tempo futuro, um tempo passado, um tempo presente. O aoristo simplesmente indica um aspecto ou da ação, do início da ação ou do término da ação. É um aspecto da ação e não o tempo da ação. Você está entendendo como é que fica? Então, não tem sentido temporal. É simplesmente o aspecto daquela ação. Isso ocorre com todos os outros tempos verbais, tá? Só para vocês entenderem. Porém, existe uma dica aqui que eu vou dar para vocês. Essa aqui é uma dica, tá bom? Que eu vou dar para vocês saberem como traduzir o aoristo no indicativo. Vale lembrar que isso aqui só funciona no indicativo, tá? Porém, no modo indicativo, o aoristo é traduzido, na maioria das vezes, como um passado simples. Mas isso ocorre somente no modo indicativo. Em outros modos, o aoristo será traduzido de outras formas. Ou seja, quando vocês encontrarem um aoristo com um indicativo, ele vai ter o sentido de um passado simples. Então, comprei, encontrei, falei, é um passado simples, tá? Vi, ele viu, ele comeu, ele comprou, ele vestiu, esse passado simples, porque está no indicativo, só para vocês entenderem. E ele será um aoristo constativo, tá bom? Só para vocês entenderem. O aoristo é formado pelo sigma alfa,
tá? Essa aqui é a característica morfológica dele. Adicionada à raiz do verbo. No modo indicativo, o aoristo leva um epsilon, né, chamado de epsilon de aumento, o qual é posto antes da raiz do verbo. Então, o que a gente tem? A gente tem o sufixo sigma alfa, a raiz do verbo e o aumento antes da raiz. É assim que funciona a formação morfológica dos verbos no aoristo. Aqui você tem a conjugação do aoristo, o sufixo, tá? O sufixo das pessoas. Então, primeira pessoa, segunda pessoa do plural, do singular, terceira pessoa do singular, enfim. Aqui é os sufixos das pessoas. Quais são? Sa, sas, sem, samen, sate, san. Esses são os sufixos do aoristo, da primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Vale lembrar também que este ni que aparece aqui, essa letra aqui, o ni, ele é considerado um ni eufônico. Vocês já aprenderam sobre isso também. O ni eufônico, ele aparece no final de alguns verbos e substantivos. Isso significa que algumas vezes vocês vão encontrar na terceira pessoa do singular somente o se, não vai ter esse ni. Então isso é uma coisa que acontece também, a perda do ni. Algumas vezes o verbo está completo e algumas vezes ele está incompleto, tá? Continuando o primeiro aoristo. Para formar uma palavra no aoristo, é simples. Deixa eu pegar outra cor aqui, peraí. Apenas é necessário adicionar o sigma alfa, ou seja, o sufixo sigma alfa, depois da raiz do verbo. Caso esteja no modo indicativo, deve adicionar um epsilon antes da raiz. A gente está aprendendo o indicativo primeiro, tá? Então, você adiciona um epsilon antes da raiz. Então, como é que vai ficar? Um exemplo prático, verbo soltar. Você tem um epsilon aqui, ó, perceba aqui, ó, epsilon de aumento e sigma alfa de sufixo, tá certo? E o que sobrou aqui no meio, ele é a raiz. Então, o que eu tenho? Sigma alfa, sufixo, ou melhor, esse men também faz parte do sufixo, tá? O epsilon de aumento e o lambda y, esse li, ele é a raiz, tá? Então, ficaria, eu soltei, tu soltastes, ele soltou, nós soltamos, vós soltastes, eles soltaram. Isso aqui é o quê? O aoristo no indicativo ativo, ou seja, um aoristo que é constativo e é um passado simples, tá? Só para vocês entenderem. Isso só funciona no indicativo, tá? Aí aqui novamente para você entender o epsilon, né? Que é a formação do epsilon, mais a raiz, que é o li, né? Você vai pôr o li, mais o sufixo sigma alfa da primeira pessoa. Se for da segunda pessoa, você tem que colocar mais um sigma. Se for da terceira pessoa, você troca o sigma por um ni, né? E o alfa por um e, né? Enfim, aí vocês seguem aí o padrão aí que tá aí tá bom? No primeiro aoristo. Agora, esses aqui são alguns exemplos do primeiro aoristo, tá? Vamos lá. Euron, auton, ento, iero. Olha só que eu tenho euron, só para vocês verem, esse euron é um segundo aoristo, nós vamos ver isso depois. Só que é um segundo aoristo, tá? Só que está no indicativo. Olha o que aconteceu, encontraram. Então, simplesmente isso aqui é um aoristo constativo, ativo, passado simples, tá? Encontraram ele no templo, simples, tá? Esse é um aoristo constativo, não implica que eles encontraram algum sentido temporal, né? Tipo um aoristo télico, encontraram ele no templo, indicando um fim de alguma coisa, não, ou o início de alguma coisa, não, né? Porque se fosse o início de alguma coisa, teria que ser um particípio. Tendo encontrado ele, então aí iniciava o quê? Um particípio aoristo ingressivo. Aí daria a ideia do quê? De um aoristo que eles acabaram de encontrar e eles vão fazer outra coisa. Então aí você está mostrando um aoristo que inicia um ponto de início. Aqui é um segundo aoristo ativo, né? Sendo traduzido por um passado simples e sendo constativo, tá? Só para vocês entenderem. Eu sei que é meio complexo, né? Mas é assim que funciona. Me fobeces. Lembrando que eu já expliquei como é que pronuncia o fi e o theta, tá? Aqui é me, significa não, é uma negação, um advérbio de negação. Fobeces,
essa letra aqui tem um som de TH. Fobeces, paralabem, esse aqui é um auristo infinitivo, né? Um infinitivo auristo, esse aqui, tá? Paralabem. Mariam, então, ou seja, não temas receber Maria Tengunaika Su, tua esposa. Olha lá, não temas receber Maria, a tua esposa. Outro auristo constativo, né? Não indica um início de alguma coisa, nem o fim de alguma coisa, simplesmente uma ação, ou seja, receba Maria. Então, isso aqui é a frase do anjo para José. Então, ou seja, não indica um início ou um fim de alguma coisa, simplesmente indica a ação. Receba, é simplesmente isso. Inclusive, isso aqui é até um mandamento. Só para vocês, eu vou explicar isso aqui já, a gente vai entrar um pouquinho em sintaxe aqui também. Esse me, ele é um advérbio de negação, mas quando ele é usado com um auristo do subjuntivo, né, ou com um auristo, né, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, né, essa palavra aqui está, não temas, isso aqui é um subjuntivo, tá, só para vocês entenderem que isso aqui é um subjuntivo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, aqui eu tenho um verbo no subjuntivo, e aqui eu tenho um verbo no auristo infinitivo, tá? Essa terminação de em aqui no final é do infinitivo auristo. Agora, o que acontece que nós temos aqui? Quando você usa esse me mais um verbo no subjuntivo ou no auristo, aqui eu tenho os dois, né? Mas quando você usa um me mais um subjuntivo ou um auristo, ou os dois, você tem um auristo com força de imperativo, tá? Isso aqui agora a gente já entra em sintaxe. Então, o que acontece é o seguinte, você tem um auristo infinitivo, mas a força que ele tem é de um imperativo. Então, não temas receber. Ou seja, é um mandamento do anjo. Olha, você não deve ter medo de receber. Isso aqui não é um imperativo, mas a força que ele tem sintaticamente é de um imperativo, tá? Só para vocês entenderem. É aquilo que eu falei para vocês, as coisas vão começar a complicar. Já é o grego 3, né? Tava muito facinho as nossas aulas de grego, agora o negócio vai começar a esquentar, né? Então as aulas de grego agora estão ficando mais complexas. Não temas receber Maria, a tua esposa, né? Lembrando que Gnaika pode ser tanto mulher ou esposa, não temas receber a sua mulher ou esposa, tanto faz, tá? Ho adelphos su edsen. Olha só que legal. E outra coisa, vocês vão notar que eu coloquei dois versículos da Bíblia sem como é que fala? Acentos e um com acento. Eu vou explicar isso depois. Isso é proposital. Ho adelphos su edsen. Aqui vocês já sabem, ó. Olha aqui, ó. Esse epsilon de aumento, isso aqui é um aumento, e esse sen aqui, né? Como a característica da terceira pessoa do auristo do indicativo ativo. Ele poderia vir sem esse ni também, tá? Então aqui, o teu irmão ressuscitou, reviveu, tornou a viver. O teu irmão voltou a viver, tá? Aqui indica uma ação agora. O teu irmão voltou a viver, né? Então indica ele voltou agora a viver. Então indica uma ação temporal, tá? Aqui sim esse auristo ele tem sentido temporal. Ó, enikesen, outro auristo. Você vê aqui pela terminação aqui o sen e esse e de aumento, outro auristo. Enikesen ho leon, venceu o leão. Agora nós vamos, né? Ou seja, obteve a vitória, né? Conquistou, indicando um auristo que ele obteve a vitória, um fim, né? Ele venceu, ou seja, indicando um fim de alguma coisa, a completude, né? Ele obteve a vitória, ele venceu, ele é o vencedor. Então, ou seja, não disse que ele estava vencendo, mas que ele venceu. Então já indica um fim de alguma coisa. O objetivo dessa vitória, né? O final, a conclusão, ele venceu, ele terminou essa batalha, então ele obteve a vitória. Então esse aqui é um auristo télico, tá?
Para vocês entenderem aí. Auristo constativo, auristo ingressivo e auristo télico, eu já expliquei, né? Aqui é o segundo auristo, aqui eu não vou me demorar muito, isso aqui é uma tabelinha que vocês devem memorizar. Eu vou explicar bem brevemente, vocês vão ter o PDF, depois vocês veem isso aqui é para memorizar, tá? Deixa eu ver aqui que eu posso falar. Aqui, ó, o verbo é esse aqui, tá? O significado do verbo é este, só para vocês entenderem, o verbo, o significado, tá? Só que isso aqui, lembrando, ó, presente. Agora eu vou passar este verbo para o segundo auristo. Como é que vai ficar? O verbo vai ficar assim, na primeira pessoa, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui tá jogado na primeira pessoa. E o significado vai ser esse. Deu para vocês entenderem? Somente lembrando que isso aqui está conjugado na primeira pessoa, tá bom? Do singular. Então, você tem um verbo no presente, você vai passar esse verbo para o segundo auristo. Como é que fica? Fica assim. Só um detalhe. Por que existe segundo auristo? Porque alguns verbos não são conjugados no primeiro auristo. Simplesmente por isso. Alguns verbos são auristo, mas com ortografia diferente. Então, isso aqui é curioso. Por quê? Porque, por exemplo, aqui você tem o verbo ébalon. Você tem aqui o aumento. Você está vendo aqui que você tem um aumento? Você tem um aumento. Mas olha o sufixo. O sufixo não é sigma alfa. Você está vendo lá? Mudou o sufixo. Então isso aqui é um segundo auristo. O sufixo mudou, mas continuou sendo um auristo. Você está entendendo como é que ficou a questão? Então, ou seja, continuou sendo um verbo auristo, mas com uma forma diferente. O sufixo mudou, mas é um auristo. Então, por exemplo, esse ébalon não pode ser conjugado na primeira pessoa, no primeiro auristo. Ele só pode ser conjugado no segundo auristo. Por isso, ele tem que ser decorado separado. E vale lembrar que esse verbo aparece várias vezes na Bíblia. Ébalon, jogar, lançar, tá? Decorem essa tabelinha, porque vai ser importante, tá? Esse verbo aqui, ó, elthon, ele aparece muitas vezes também, viu? Decorem ele também. Já expliquei a tabelinha, né? Do lado aqui, desse lado esquerdo, você tem a conjugação do auristo na primeira pessoa e a tradução. Do lado direito, você tem a conjugação da primeira pessoa mais a tradução no presente, tá? E do lado você tem basicamente a mesma coisa. O verbo aqui, ó, no presente e o verbo no segundo auristo. E a raiz do verbo, tá? E aqui é a mesma coisa. Aqui embaixo é o verbo no auristo, a raiz do verbo, e aqui o verbo no presente, tá? E aqui é um vocabulário hebraico, sim. É importante vocês decorarem também esse vocabulário hebraico, tá? Então, é basicamente isso, meus irmãos, né? Então, vamos lá. Ó, vou ler aqui as palavras para vocês. Vamos ver se eu consigo explicar algumas coisas aqui do hebraico. Ó, matzah, né? Isso aqui são verbos em hebraico, só para vocês entenderem, tá? Matzah, né? Nahá, lembrando que essa letra aqui, ela está sem o dagesh aqui dentro, então ela vai ser um som gutural. Nahá, vocês aprenderam isso nas aulas de hebraico também, tá? Se você não aprendeu ainda, entra na ferramenta extra, que lá na ferramenta extra vai ter aula de hebraico lá, tá? Nassá, lembrando que, ó, olha esse pontinho aqui em cima. Nassá, se o pontinho tivesse do outro lado, seria Nashá, tá? Então é Nassá, só para vocês entenderem. Cuidado com esse... O hebraico tem muito disso, desses pontinhos, tá? Então, cuidado com esses pontinhos. Aved, lembrando aqui, ó, esse aqui é um bet, só que ele também não tem o dagesh, então ele vai ser um som de vet, ve. Então, aved, tá? Aqui, ou melhor dizendo, avad, perdão, não é com som de e, não, perdão, é com som de a, avad. Tá? Aqui embaixo você tem avar. Ó, é diferente. Aqui, esse aqui é um dalet. Esse aqui é o som de D. Esse aqui é um som de resh. É um som de R, tá? Cuidado, olha, cuidado, irmãos. É muito sério. Aqui em cima é avad e aqui é avar, tá? Esse aqui é um som de um R. Embaixo é amad, tá? Amad. Aqui é sim,
Aqui, novamente, o pontinho aqui em cima, ó, indicando que isso aqui é o som de S. Sim. Aqui é shalar. Ó, aqui o pontinho tá do outro lado, ó. Shalar. Esse aqui tem som de R. Esse som assim, né? Aqui eu tenho torá, torá. Ou seja, torá, torá, né? No português a gente fala com um som mais fraco. Torá. No hebraico é torá. Torá seria lei, né? Ou escritura sagrada. Aqui eu tenho Adamá, que é chão, terra, né? Poderia ser também, algumas vezes também pode ser aquela lama, né? Aquele chão, esse negócio assim do chão, né? Que foi feito da terra, do pó da terra, né? Dessa lama, desse barro, também poderia ser, né? Aqui você tem duas formas diferentes, Ayin ou Ein, tá? Só para vocês entenderem. São duas formas diferentes, mas a tradução é a mesma. Aqui é Boker. Então, aqui deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho um dagesh, então vai ser som de B. Aqui em cima é a letra O, né? E deixa eu apagar a tinta. E aqui, esse negocinho aqui em cima é para indicar a sílaba tônica. Então é bo, não é, algumas pessoas poderiam ler isso aqui como boquer, mas aqui é boker, entendeu? A sílaba tônica é no B, então boker, tá? O som, lembrando que esse resh, ele tem um som de r, esse é o som dele, tá? É um som mais r, tá? Boker, tá? Semente ou prole é zerá, tá? Lembrando aqui, ó, a sílaba tônica não é zerá, é zerar, zerra, tá? Zerra. Lembrando a sílaba tônica aqui para não pronunciar essa palavra errada. Outra sílaba tônica aqui, ó, ra, tá vendo, ó? Rail, tá vendo, ó? Aqui tem um som de um R forte. E aqui o lamed tem som desse L, mas não como em português. Não é papel, é papel, ele. Esse som assim, rail, tá? Rail, melhor, perdão, rail, que é o som de força, exército, porque a sílaba tônica tá na primeira sílaba, tá? Yalad, né? É um verbo também. Yesh, né? Cuidado com a pronúncia. Existe uma palavra que é chamada esh. Esh significa fogo. Aqui é iesh, tá? Tem cuidado com o som, tá? Aqui é mal-ar. Aqui é interessante que há uma contração. Mal, esse lamed, ele é mudo. Mal-ar. Mas há uma contração. Então, na contração fica malar. Esse mal-ar se junta e fica malar, tá? É o mensageiro. E aqui trabalho, obra, ato é maasé, lembrando o pontinho aqui em cima, tá? Esse é um vocabulário hebraico. Tô ensinando algumas coisas de hebraico aqui também para vocês entenderem. Agora, peguem essa apostila que vai estar aqui também, né? Aí para vocês baixarem. Estudem essa apostila, decorem esse vocabulário. E o grego 3 já começou com questões bem complexas, né? Mas grego 3, meus irmãos, é para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Não é para quem está iniciando, né? Para quem já passou pelo grego 1, grego 2, né? E agora precisa de coisas mais avançadas. Então agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, né? Então a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. A aula de hoje foi um pouquinho mais complexa, assim. Tá bom? Então é isso. Fiquem na paz. Deus abençoe.